Bom, pessoal, eu sou o Claudio Stone e vou falar sobre o capítulo da apostila Algoritmo Genético. Vamos lá. O algoritmo genético ele consiste em uma técnica de inteligência artificial, pertence à classe particular de algoritmos evolutivos, que usam técnicas inspiradas pela genética e biologia evolutiva para achar solução aproximada em problemas de otimização e busca. Considerando em uma meta-heurística, foi criado por John Rolland em 75 e popularizado por seus alunos David Goldberg em 89. Estes algoritmos eles seguem o princípio da seleção natural de sobrevivência do mais apto, declarado em 59 pelo naturalista e fisiologista inglês Charles Darwin em seu livro A Origem das Espécies. Otimização. A otimização é a busca da melhor solução para um dado problema. Ele consiste em tentar várias soluções e utilizar a informação obtida neste processo de forma a encontrar solução cada vez melhor. Um exemplo simples de otimização é a melhoria da imagem da televisão com antena acoplada no próprio aparelho. Frequentemente nos deparamos com situações em que devemos decidir determinada característica de um sistema de forma dele extrair o maior número possível de benefícios. Exemplo prático deste tipo de preocupação no mundo real são a tomada de decisão de preço de produto de forma a maximizar o lucro ou a escolha de um trajeto de ônibus que maximize o número de passageiros servidos e minimize a distância percorrida. Mínimo e máximo local. As técnicas de busca de otimização geralmente apresentam um espaço de busca onde estão todas as possíveis soluções do problema, uma função objetivo que é utilizada para avaliar a solução produzida, associando a cada uma delas uma nota. E aí, logo abaixo eu coloquei uma observação. Em termos matemáticos, a otimização consiste em achar a solução que corresponde ao ponto de máximo ou mínimo da função objetivo. Aplicabilidade. Os algoritmos genéticos eles utilizam conceitos provenientes do princípio da seleção natural, que é de Charles Darwin, para abordar uma série ampla de problemas, em especial de otimização. Apesar de ter bons resultados em problemas de otimização numérica, são mais usados em otimização combinatória devido ao seu alto desempenho para este tipo de problema. Se pesquisado na literatura, vamos encontrar uma infinidade de problemas de otimização, em que podemos aplicar o algoritmo genético, é claro. E dentre os mais conhecidos, podemos citar problemas de caixeiro viajante, problema da P mediana, problema do roteamento de tráfego, problema de mochila, problema de geração de grade de horário. Problema da P mediana. O problema da P mediana é um problema da área da teoria dos grafos. O que é o grafo? A teoria do grafo é um ramo da matemática que estuda a relação entre objeto abstrato e um determinado conjunto. Grafo é uma estrutura G, onde V é um conjunto não vazio de objeto denominado vértice, e A é um conjunto de pares não ordenado de V chamado aresta. Aí tem um exemplo, No problema da P mediana, pretende-se localizar P facilidade para melhor servir a cliente de forma a minimizar o custo total. Proposto por Tate e Bert, é um método aproximado para a determinação de P mediana entre N, vértice candidato, a mediano do problema.
Baseado na substituição de vértices, escolhe-se inicialmente P, vértice aleatório para formar um conjunto de S inicial, sendo que S é considerado uma aproximação inicial. E aí eu coloquei os principais conceitos de um algoritmo genético. O principal conceito de um algoritmo genético são cromossomo, gene e população. O cromossomo, a representação do cromossomo é fundamental para o algoritmo genético e consiste em uma maneira de modelar a informação do problema no formato viável de ser tratado pelo computador. O gene, um cromossomo é composto de genes, os quais descrevem a solução candidata. População é o conjunto de toda a solução de cromossomos a serem armazenada. Cada cromossomo deste conjunto ele representa uma solução possível. Funcionamento do algoritmo genético. Inspirado na maneira de como o darwinismo explica o processo de evolução das espécies, Rolland decompôs o funcionamento dos algoritmos genéticos nas etapas de inicialização, avaliação, seleção, cruzamento, mutação, atualização e finalização. Basicamente, o que um algoritmo genético faz é criar uma população de possível solução para o problema a ser tratado, para depois submeter ao processo de evolução constituído pelas seguintes etapas. E aí vem as etapas do funcionamento dos algoritmos genéticos, começando pela avaliação. A avaliação aplica-se à aptidão da solução, é feita uma análise para que se estabeleçam quão bem elas respondem ao problema proposto. Seleção. Indivíduos são selecionados para a reprodução. A aplicabilidade de uma solução e ser selecionada é proporcional à sua aptidão. Cruzamento. Características da solução escolhida são recombinadas, gerando novos indivíduos. Mutação. Características dos indivíduos resultantes do processo de reprodução são alteradas, acrescentando assim a variedade à população. Atualização. Os indivíduos criados nesta geração podem ser inseridos na população e indivíduos já pertencentes à população podem ser removidos. Finalização. Verifica se as condições de encerramento da evolução foram atingidas, retornando para a etapa de avaliação em caso negativo e encerrando a execução em caso positivo. Cruzamento. Uma das principais características dos algoritmos se distingue em outras técnicas é o operador cruzamento. Mas o que é o cruzamento? É a troca de segmento entre casais de cromossomo selecionado com a finalidade de originar novos indivíduos que poderão ser incluídos na próxima geração. A ideia do cruzamento é a propagação da característica do indivíduo mais apto da população. Vantagem de um algoritmo genético. São robustos e aplicáveis a uma grande variedade de problemas, não requerem conhecimento ou informações gradientes da superfície definida pela função objetivo, descontinuidade ou complexidade presente na superfície acarretam pouco ou nenhum efeito no desempenho da busca, são mais resistentes a se prenderem a ótimos locais, apresentam um bom desempenho para uma grande escala de problemas, são fácil implementação e proporcionam maior flexibilidade no tratamento do problema a ser resolvido. Essas aí foram as vantagens, né? E aí temos as desvantagens. Desvantagem: dificuldade para achar o ótimo global exato, requer um grande número de avaliação de função de aptidão,
grande responsabilidade de configuração que podem complicar a resolução do problema. E aí, como considerações finais, eu coloquei, segundo capítulo do livro, né, pelas suas características de robustez, flexibilidade e relativa facilidade de implementação, acredita-se que os algoritmos genéticos irão ganhar uma maior atenção com o decorrer do tempo, principalmente pela rápida evolução dos computadores, que deverão tornar as aplicações desta técnica cada vez mais viáveis e engenhosas. Bom, pessoal, eu creio que ficou de forma clara, né, o capítulo desse livro, que vai falar sobre os que vai falar sobre os algoritmos genéticos, né? Espero ter passado uma informação bem objetiva. E é isso.